deputado Marcel Van Hatten, pelas redes sociais, explicou que há poucos motivos para comemorar a prisão domiciliar da cabeleireira Débora Rodrigues. Ele disse: difícil comemorar uma prisão, mesmo que sendo domiciliar, afinal de contas, continua sendo uma prisão injusta. Mas graças à pressão de todos, graças à repercussão nacional, a Débora, aquela, entre aspas, golpista, a cabeleireira que usou como arma um batom para escrever "Perdeu Mané" na estátua, vai poder reencontrar seus filhos, porque, segundo a imprensa anuncia, Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e vai conceder prisão domiciliar a Débora. O deputado apontou: apesar de não podermos comemorar isso como algo bom, porque é melhor do que estava, mas continua não sendo bom. Eu quero aqui agradecer a todos que fizeram pressão e dizer que essa semana foi uma semana, na verdade, coroada com essa derrota do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes, o ditador da toga que tem imposto a muitos outros brasileiros, além de Débora, profundo sofrimento. E nós precisamos continuar trabalhando por cada um deles, e pela Débora também. O deputado lembrou que o julgamento de Débora continua e que a cabeleireira está sujeita a medidas cautelares arbitrárias, seguindo censurada. Ele disse: não dá para continuar tolerando o que aconteceu. Aliás, eu nunca tolerei e espero que aqueles que toleraram durante muito tempo revejam essa sua postura, porque não dá mais para aguentar esse tipo de situação no Brasil. Van Hatten também comentou a perseguição que ele próprio vem sofrendo, bem como sua reação, denunciando ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o deputado Lindbergh Farias. Ele disse: já decidi entrar contra Lindbergh Farias no Conselho de Ética porque ele está atentando contra a democracia, contra o parlamento que ele mesmo integra, ao levar à Procuradoria-Geral da República uma acusação contra um colega parlamentar que está, no meu caso, coberto pelo manto da imunidade parlamentar para opiniões, palavras e votos. Ele lembrou que também foi indiciado pela própria PGR por um discurso e disse: são fatos gravíssimos, porque nos dois casos a imunidade do parlamentar para fazer o seu trabalho na tribuna está sendo atacada, está sendo solapada por outros membros de instituições brasileiras que deveriam respeitá-la. O deputado retomou a questão da cabeleireira Débora, dizendo: ela já pediu desculpas e mesmo assim a corte decidiu, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, demonstrar que não tem nenhuma empatia pelo ser humano, muito menos respeito às leis, à Constituição do país, e condená-la a 14 anos de cadeia. Ela continua enfrentando o processo. É importante lembrar isso, continua parado lá. Ela pode continuar ainda pegando essa cadeia de 14 anos, assim como todos os outros brasileiros, centenas de perseguidos. O próprio ex-presidente Bolsonaro, que também está sendo vítima de um justiçamento. Van Hatten conclamou: precisamos voltar para as ruas no dia 6, na Paulista, pela anistia humanitária, pela CPI do abuso de autoridade, pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal do Lula. Enfim, pelo fim dessa bandalheira no país. Nós precisamos nos manifestar. O deputado afirmou: nós só comemoraremos de verdade quando forem todos anistiados e indenizados, inclusive pelo Estado brasileiro, e os abusadores punidos, porque eu não aceito que tenhamos no Brasil impunidade contra quem usa do seu poder para perseguir. Quero o fim de tanto absurdo, de tanta perseguição, de tanta maldade no nosso Brasil. Pessoal, boa noite, sexta-feira, final do dia. E uma notícia, enfim, boa, apesar de ser difícil comemorar uma prisão mesmo, que sendo domiciliar, afinal de contas continua sendo uma prisão injusta, mas graças à pressão de todos, graças à repercussão nacional, Débora, aquela, entre aspas, golpista, né, cabeleireira, que usou como arma um batom para escrever "Perdeu Mané" na estátua, vai poder reencontrar seus filhos, porque, segundo a imprensa anuncia, Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República
e vai conceder pressão domiciliar a Débora. Eu quero aqui, por isso, repito, apesar de não podermos comemorar isso como algo bom, porque é melhor do que estava, mas continua não sendo bom, quero aqui agradecer a todos que fizeram pressão e dizer que essa semana foi uma semana, na verdade, coroada com essa derrota do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, o ditador da toga, que tem imposto a muitos outros brasileiros, além de Débora, profundo sofrimento. E nós precisamos continuar trabalhando por cada um deles, e pela Débora também. Afinal, não vi a decisão ainda na íntegra, só estou aqui dando a notícia pelo que saiu na imprensa, mas a notícia que sai aqui na imprensa é de que, além, né, de colocá-la em prisão domiciliar, que continua sendo completamente irregular, repito, afinal de contas, ela ainda não está condenada, ainda está parado agora o processo com o pedido de vista do Fux. Moraes impôs ainda outras medidas, né, cautelares, uso de tornozeleira eletrônica, não pode utilizar redes sociais, não vai poder se comunicar com outros envolvidos no 8 de janeiro, não vai poder dar entrevista, vai continuar censurada, não vai poder receber nenhuma visita que não seja autorizada previamente pelo relator Alexandre de Moraes, a não ser dos seus advogados, né, e seus familiares mais próximos, pais e irmãos. Então, assim, de novo, que bom que todos aqui que se envolveram fizeram chegar a esse caso. Inclusive ontem eu repostei um vídeo que viralizou em várias redes do Augusto Cury, né, um psiquiatra famosíssimo, e estamos furando a bolha para mostrar que esse tema é humanitário. Não dá para continuar tolerando o que aconteceu. Aliás, eu nunca tolerei, e espero que aqueles que toleraram durante muito tempo revejam essa sua postura, porque não dá mais para aguentar esse tipo de situação no Brasil. Continuem contando comigo. Quem me acompanha nas redes viu que eu estou sendo mais uma vez agora perseguido, um novo fato agora. O deputado Lindbergh Farias decidiu entrar na Procuradoria-Geral da República contra mim em virtude de um discurso que eu dei na Câmara dos Deputados essa semana, ontem na verdade, denunciando mais uma vez os abusos não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também do Lula e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós já decidimos, né, o Novo já decidiu entrar contra Lindbergh Farias no Conselho de Ética, porque ele está atentando contra a democracia, contra o parlamento que ele mesmo integra, ao levar à Procuradoria-Geral da República uma acusação contra um colega parlamentar que está, no meu caso, coberto pelo manto da imunidade parlamentar para opiniões, palavras e votos. Então, nós estamos agora reagindo mais uma vez a uma atitude absurda, né, contra a imunidade parlamentar, dessa vez de um colega deputado, né, e o outro caso continua parado na Procuradoria-Geral da República depois do meu indiciamento na Polícia Federal, né, também por um discurso feito na tribuna da Câmara. São fatos gravíssimos, porque nos dois casos a imunidade do parlamentar para fazer o seu trabalho na tribuna está sendo atacada, está sendo solapada por outros membros de instituições brasileiras que deveriam respeitá-los. De qualquer maneira, volto aqui ao tema principal dessa live. Precisava dar essa notícia de alento, né? A Débora vai voltar a ver os seus dois filhos, estará em prisão domiciliar, continuará enfrentando um processo injusto, ilegal. Aliás, ela que já pediu desculpas pelo erro que cometeu, que jamais justificaria uma condenação a 14 anos de cadeia. Ela já pediu desculpas e mesmo assim, né, a corte decidiu, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, demonstrar que não tem nenhuma empatia pelo ser humano, muito menos respeito às leis e à Constituição do país, e condenou ela a 14 anos de cadeia. Ela continua enfrentando o processo, é importante lembrar isso, continua parado lá, ela pode continuar ainda pegando
cadeia de 14 anos, assim como todos os outros brasileiros, centenas de perseguidos, né? O próprio ex-presidente Bolsonaro, que também está sendo vítima de um justiçamento, como eu estou dizendo, né? No Supremo Tribunal Federal, e a gente vai continuar trabalhando contra esses abusos de autoridade, mesmo que eu fique sozinho, por último. Mas não ficarei, porque nós temos vários outros bravos guerreiros na Câmara e no Senado que estão em conjunto conosco. E precisamos voltar para as ruas. Precisamos voltar para as ruas. No dia 6, na Paulista, pela anistia humanitária, pela CPI do abuso de autoridade, pelo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, do Lula, enfim, pelo fim dessa bandalheira no país, nós precisamos nos manifestar. Preciso de vocês nas ruas. Eu estarei no dia 6 de abril, domingo, nas ruas. Precisamos estar em conjunto, todos os brasileiros. É isso, pessoal. Mais uma vez, um alento, uma notícia que, dado o contexto, é boa, mas ainda assim não é digna da comemoração que nós faremos no momento em que Débora e todos os outros perseguidos políticos forem finalmente, não apenas anistiados de crimes que não cometeram, mas que estão agora, né, sendo imputados a eles, né, salvo vandalismos que aconteceram e que têm penas muito menores do que as dadas e não foram feitos por todos, aliás, por uma parte ínfima. Os demais estão sendo acusados de crimes que sequer cometeram. Nós só comemoraremos de verdade quando forem todos anistiados e indenizados, inclusive, pelo Estado brasileiro, e os abusadores punidos, porque eu não aceito que tenhamos no Brasil impunidade contra quem usa do seu poder para perseguir. E vou continuar falando, eu não me calo, não me dobro, não tenho receio de continuar utilizando aquilo que é meu direito, que é a tribuna da Câmara, que é as minhas redes sociais, ou melhor, que são minhas redes sociais, que é todo instrumento que estiver à minha disposição para representar você que me acompanha, representar você que quer um Brasil de fato melhor e quer o fim de tanto absurdo, de tanta perseguição, de tanta maldade no nosso Brasil. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e um excelente fim de semana. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org